Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui do curso da igreja. E nessa aula eu vou atender aqui a solicitação de um aluno que pediu para fazer um alerta inicial de vencimento de contas. Então, atendendo a esse pedido, eu fiz da seguinte maneira. Na parte de cima desse formulário de alerta, vai ter as contas já vencidas, tá? Todas elas. E na parte de baixo vai ter as contas que estão vencendo aí em 5 dias. Beleza? Então agora, quando a gente clicar aqui no botão de fechar, ele vai automaticamente fechar essa janela de alerta e vai dar sequência abrindo o projeto aí da maneira tradicional, ok? Então, atendendo aí esse aluno, vamos que vamos, bora lá fazer isso aí. Bom, então como eu mencionei no começo da aula, vou fazer atendendo aí a solicitação de um aluno meu antigo, né? Aluno de muito tempo já. Muito obrigado aí pela sugestão, tá bom? Então, para a gente fazer esse efeito, eu vou começar criando esse formulário que vai aparecer na tela como esse alerta. Então, aqui no gerenciador de soluções, dentro da pasta formulários, eu vou clicar então com o botão direito do mouse aqui, vou vir em adicionar, vou vir aqui na opção formulário, vou clicar, e o nome desse formulário eu vou chamar FRM Alerta de Vencimento. Aí você pode chamar do que você quiser, tá bom? Vou então clicar aqui no botão adicionar. Esse formulário aqui, eu quero que ele sempre abra no meio da tela e eu não quero que ele tenha essas bordas aqui. Show? Então vamos lá, vou apertar F4. Primeira coisa, para ele abrir no centro da tela, a gente vai alterar a propriedade Start Position, ou seja, posição inicial, beleza? Então vou abrir aqui essa propriedade e vou alterar ela para Center Screen, ou seja, no centro da tela. E agora, para tirar as bordas do formulário, na propriedade Form Border Style, eu vou alterar para None. Desse modo, ele vai ter aqui ó, o formulário sem as bordas. Aí você pode alterar o quê? A cor de fundo através da propriedade Backcolor, fazer as configurações iniciais como você quiser. Eu não vou ficar perdendo muito tempo nessas coisas básicas aqui, vou focar no projeto em si, tá bom? Agora, toda vez que eu abrir o meu formulário, eu quero que esse formulário aqui seja aberto primeiro, ou seja, ó, eu vou executar o projeto, ele vai abrir o formulário do dashboard, tá vendo aqui, ó? Eu quero que esse formulário aqui seja aberto primeiro. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um clique duplo aqui, ó, no formulário principal, tá vendo, ó? Vou dar um clique duplo aqui. E aqui no evento load dele, ó, que é quando ele é de fato inicializado, tá vendo aqui? Eu vou, antes de tudo, abrir o formulário do alerta. Só que eu só vou abrir se tiver contas vencidas ou vencendo, né, em 5 dias. Mas essa parte aqui eu vou fazer depois, tá bom? Então, primeiramente, eu vou chamar aqui a classe funções, chama a função modal, e aqui qual é o formulário que eu quero abrir? Eu mando abrir esse formulário, ó, FRM alerta de vencimento. Então, vai funcionar assim, ó, quando a gente executar, primeiramente, vai abrir o formulário do vencimento, tá vendo, ó? Aí só depois aparece o formulário do dashboard, quando a gente fechar esse formulário aqui. Para fechar agora, já que não temos nenhum botão para fazer esse fechamento, eu vou então utilizar o atalho Alt mais F4. Aí ele fecha e aí abre o dashboard aqui para a gente. Show? Beleza, então, dentro agora do nosso alerta de vencimento, a gente pode começar a montar o nosso layout. Então, como é que eu pensei? Tá? Cada um faz de um jeito. Eu pensei em colocar dois grids, um em cima com as contas já vencidas, né? E outro embaixo com as contas vencendo em 5 dias, conforme foi a solicitação desse meu querido aluno aí. Então, aqui no formulário do dashboard, no formulário aqui do principal, eu vou copiar esse título, vou dar um Ctrl C, vou colar ele aqui. Como eu disse, eu não vou ficar perdendo tempo com questão de cor, nada disso não. Aí você faz como você quiser, tá bom? O texto eu vou colocar assim, olha, contas vencidas, beleza? Aí vou pegar a propriedade fonte, vou abrir aqui nesse maisinho, no tamanho dela, propriedade size. Eu vou colocar menor, colocar aqui, sei lá, uns 24. E vou pegar esse quadradinho aqui também, ó, e vou diminuir um pouco o tamanho dele, porque eu quero o título no canto. Depois eu vou fazer uma label aqui do lado para poder mostrar o total. Show? Vou agora pegar também do formulário principal, qualquer aqui parte que tenha um Flow Layout Panel, na verdade qualquer não, vou pegar da saída, porque aqui da saída eu já vou ter ó,
os títulos que eu quero pegar. Eu não vou pegar o status e nem as ações, tá? Porque o objetivo desse alerta não é fazer isso, é apenas mostrar que tem essas contas vencidas, ok? Então eu vou copiar essa parte aqui, ó, incluindo o Flow Layout Panel, tá vendo? Ó, arrasto até o vencimento ali e passo para baixo, copio, venho aqui no formulário de alerta, colo, posiciono mais ou menos aí onde eu quero e ajusto aqui o tamanho do Flow Layout Panel. Ó, ele está passando, eu vou deixar ele mais ou menos assim, vou crescer só um pouquinho o formulário, tá? E aqui vou diminuir esse Flow Layout Panel um pouco. Agora eu vou copiar tudo isso, certo? Ó, vou dar aqui um Ctrl C, show? Ctrl C não, clica, segura Ctrl, clica, arrasta até aqui abaixo, vou aumentar um pouquinho o tamanho do formulário. Esse aqui, ao invés de ser contas vencidas, vai ser contas vencendo em 5 dias. Ou então, ao invés de contas, eu vou apenas colocar vencendo em 5 dias. Show? Aí aqui a gente vai ter também um totalizador aqui no canto de qual seria o valor total dessas contas. E aqui abaixo, essa lista. Agora vamos só executar para ver como é que está ficando. Ó. Vou dar aqui um F5. Ele vai abrir primeiro esse formulário, conforme eu já disse. Quando a gente fechar com o Alt F4, ele vai abrir o formulário do dashboard. Beleza. Agora eu preciso o seguinte. Vamos pensar aqui como é que a gente pode fazer. Vamos colocar aqui um botão. Vou colocar aqui o EC Turbo botão. Vou colocar ele aqui em cima. Vou colocar apenas um X nele, um X maiúsculo. Vou vir aqui na propriedade de tamanho, na propriedade size. Cadê? Vou colocar, sei lá, 48 por 48, de modo que ele fique quadrado. Vou aumentar o tamanho da fonte, ó, vou colocar aqui, sei lá, uns 24. Acho que foi muito. Vou colocar aqui 18. As cores, ó, borda, vou colocar tudo transparente, tá? Aí eu copio, dou um Ctrl C, colo na cor de fundo 1, colo na cor de fundo 2. Aí você pode posicionar ele aí onde você quiser, tá? Eu vou colocar ele mais ou menos aqui assim. A cor do texto aqui, ó, o Forecolor, eu vou colocar um cinza para dar para ele ficar ali, mas ele não chamar tanto a atenção. O nome dele aqui eu vou colocar BT fechar, e aí já vou dar um clique duplo em cima dele, ó, dar um clique duplo nele, e vou chamar aqui a função Disposer, para poder fechar ele, tá? E fechar e retirar todos os recursos de memória que ele tiver alocado. Então agora, ao executar, observe que ele vai abrir para a gente o formulário primeiro, clico em fechar, ele fecha e traz o dashboard. Show de bola? Agora, primeira etapa já construída, vamos seguir fazendo o nosso grid aqui. Para fazer esse grid, eu vou fazer o seguinte, ó, vou entrar dentro da pasta grids, vou pegar o grid LST saídas, vou dar um clique duplo nele, tá? Vou copiar essa parte aqui, ó, daqui para trás. Eu vou copiar, não vou fazer do zero, porque senão eu vou ficar perdendo muito tempo aqui. Aí você, com toda a experiência que você já obteve nas aulas anteriores, caso você não queira copiar, você pode montar conforme você quer. Eu vou copiar essa parte, vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui dentro da pasta do grid novamente, deixa ele só finalizar aqui. Venho na pasta do grid de novo e clico mais e adiciono mais um elemento. Então, botão direito, adicionar, controle de usuário. Vou chamar ele de LST alerta venc, no caso de alerta vencimento, e vou mandar então adicionar ele aqui. Feito isso, eu vou aumentar o tamanho dele, vou colar tudo aqui dentro, posicionar mais ou menos ali onde eu quero, fazer os devidos ajustes conforme eu achar bacana, e agora eu vou fazer o posicionamento aqui, o reajuste de tamanho desse elemento. Vou então apertar F4 e a propriedade margem do nosso elemento LST alerta de vencimento, eu vou colocar tudo zero, ó, porque é importante que você coloque, senão ele fica com um espaçamento lá. Então aqui na margem, a propriedade all, digitando zero aqui, ele coloca em todos os demais. Pronto, agora a gente já tem o que a gente precisa para poder fazer a nossa lista. Vou pegar agora, dentro aqui do formulário principal, na parte do código, vou dar um Ctrl F de faca e vou pesquisar a palavra saídas, sem acento, tá? Porque eu quero localizar essa busca aqui, ó, saída busca geral. Então, eu vou segurar Ctrl, passando o mouse aqui em cima eu clico,
eu vou pegar esse mesmo SQL aqui, ó, só o SQL, tá? Porque essa nossa pesquisa não vai ter critérios. O critério vai ser a questão da data de vencimento. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui dentro do nosso alerta de vencimento aqui, ó, do formulário, tá vendo, ó? Certo? Vou dar um clique duplo no formulário, qualquer área vazia, cuidado para você não clicar em cima de algum elemento. Vou clicar até aqui nesse cantinho, ó, fora do Flow Layout Panel, ó, clicar aqui. Aí eu vou vir aqui abaixo e vou criar uma função, ó, aproveite, void, vou chamar ela de busca geral. Como eu só vou ter essa única busca, eu vou chamar de busca geral mesmo. E vou colar aqui o comando, tá? A gente, nesse caso, não vamos precisar do ID, não vamos precisar também, só do ID. Eu vou até deixar ele aqui também, não vai fazer diferença não. Agora, o que mais a gente tem que colocar aqui como critério? Bom, se eu quero pegar somente as contas vencidas ou as contas pendentes, né? Eu tenho que pegar o campus pago, onde ele tiver igual a quê? Igual a N. Porque se está igual a S, dentro da nossa regra de negócio, ele já está pago. Então, ele não entra como conta vencida ou pendente. Assim sendo, eu vou fazer o seguinte, ó. Além do tipo de movimento ser saída, além da situação ser ativo, eu quero que e também o campo da tabela lançamento, o campo pago, for igual a N, ou seja, só pode pegar aqueles que ainda não estão pagos. Agora, como que eu faço para pegar aqueles que já estão vencidos ou vence em 5 dias? Basta eu pegar a data de vencimento, certo? E colocar ela menor ou então igual a hoje mais 5. Por exemplo, hoje é dia 5 do 11 de 2024, mais 5 vai para 10 do 11 de 2024. Então, tudo que vencer anterior a 10 do 11, eu quero pegar. Show? Então, eu venho aqui e coloco, olha, e também, onde o campo vencimento for menor ou então igual do que hoje, aí no MySQL hoje é assim, ó, current date, tá? Aí você coloca aqui mais 5. Então, ele vai pegar a data de hoje, vai acrescentar mais 5 dias e vai pegar todo o vencimento menor ou igual a esse resultado. Show? Desse modo agora, a gente precisa criar um data table, vou chamar de dt, vai ser igual a mysql.busca SQL, e a gente pode agora pegar essa função busca geral e chamar ela onde? No evento load do formulário lançamento. Então, vem aqui e escreva, ó, busca geral, para que quando executar, ela ser disparada. Eu vou marcar aqui, ó, nessa linha, tá vendo? Ó, aqui na frente. Vou então executar para a gente ver esse resultado ali de pesquisa. Uma vez que ele parou aqui, tá vendo? Tá amarelo aqui, a setinha do lado. Eu vou apertando F10, 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 deixamos o mouse em cima do data table, aparece essa opçãozinha para exibir, a gente clica e ele vai mostrar aqui os dados para a gente. Então aqui tá tudo o que vai vencer até o dia 10 do 11, ó, tá vendo? Ó? Não sei se a gente vai conseguir ver, aqui ó, tem dia 8 do 11, tem dia 4 do 11, 9 do 11, agora se caísse no dia 11 do 11, já não entra mais aqui, porque hoje é 5 do 11, então a minha data limite seria 10 do 11. Deixa eu ver aqui mais o que então. Agora que a gente já tem os dados, eu preciso fazer o quê? Eu preciso distribuir esses dados, ó, pegar todo esse nosso elemento aqui. Ah, um detalhe também, está vendo que o vencimento tá tudo bagunçado aqui, misturado? Fazer assim, ó. Aqui na frente, depois do 5 ali, eu vou dar um espaço e vou escrever assim, olha, order, colocar maiúsculo, que eu gosto de escrever maiúsculo, order by, e aí eu pego o campo vencimento, tá? Para quê? Para que os dados sejam classificados pelo vencimento, para ficar mais fácil da gente interagir, né? Aí a gente vai vir aqui, ó, vou pegar essa setinha amarela aqui, certo? Ó, vou jogar ela lá em cima onde eu havia marcado de novo, aperto F10, F10, F10 e agora vamos rever os dados aqui dentro. Olha lá, ó, agora ele está com o vencimento já em forma correta, tá? Classificado. Show de bola então. Beleza, como é que a gente faz então? Vou parar aqui o código, ó, tá? Vou parar aqui. Como é que a gente faz para poder pegar os dados desse data table e distribuir eles aqui dentro do nosso grid? Aí tem um detalhe, até hoje, né, nessas aulas que eu vim fazendo aí, essas 68 aulas com essa de hoje, eu utilizei a função montar grid, certo?
Porque até então a gente tinha um grid para montar com todo o data table, mas agora não, agora eu tenho 2. E aí, como é que eu faço? Nesse caso específico, eu não vou montar o grid, eu vou adicionar os dados aqui na unha mesmo, tá? Então, vou selecionar esse de cima, vou apertar F4, o nome dele já tá aqui, ó, grid saídas, mas eu vou colocar grid vencidas, ok? E esse aqui eu vou colocar grid pendente, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar, eu quero adicionar, vamos ver aqui como é que a gente faz isso, ó. Nós vamos ter que fazer um loop dentro do nosso data table, primeiramente. Eu preciso andar cada linha dentro do data table. Então, eu vou colocar assim, olha, você vai pegar, vai fazer um laço de repetição, vou pegar esse de baixo aqui, tá vendo, ó, que tem esse papelzinho pontilhado, quando você aperta Tab, ele já cria para você. Começa do 0 e vai até aqui, ó, o tamanho de linhas que tiver dentro do data table. Show? Agora, eu posso pegar o data table, todas as linhas dele, ó, pego aqui a linha igual à variável i, e pego a coluna correspondente. Por exemplo, eu quero a coluna do ID, quero a coluna da data e por aí vai. Tem uma outra maneira também de fazer isso que eu não mostrei até hoje, que é você utilizar o for each. Eu até esqueci desse detalhe, dá para fazer também o for each com o data table, quer ver? Ó? Seleciona esse que tem essa, tipo um papelzinho pontilhado aqui, tá vendo? Ó? E aperta Tab. Olha lá. Aqui você vai chamar o tipo data row, tá? Esse data row representa uma linha de um data table. O nome da linha você pode chamar do que você quiser. Eu vou chamar de DR, seria de Data Row, ou seja, linha de um Data Table. Aqui você vai pegar o seu DT, que no caso é o Data Table que tem os dados, e aí você vai pegar todas as linhas dentro dele, só isso. Agora, quando você escrever DR, você não precisa mais digitar .rows, você vai apenas abrir colchetes, vai passar o nome da coluna e vai pegar ela aqui, ó, conto string ou fazer o que você quiser. Então, essas duas maneiras, ó, fazem exatamente a mesma coisa, tá? A de cima, ela é um pouco mais trabalhosa, a de baixo é um pouco mais simplificada. Então, você vai ver qual você quer fazer. Eu vou fazer agora com essa de baixo. Eu já fiz em todos os momentos anteriores. Eu fiz com a de cima, quando eu fiz loop dentro do data table. Agora eu vou fazer com o for each. Show? Então, olha só. Aqui dentro, o que eu preciso? Eu preciso verificar se a conta já está vencida, certo? Como é que a gente faz isso? Eu vou ter a coluna vencimento. Basta eu saber se ela é menor do que hoje. Então, vamos lá. Se a coluna vencimento, ó, dr.vencimento, se ela for o quê? Menor do que hoje. Mas como é que eu faço isso? Primeiramente, você vai colocar aqui, ó, data table, data table não, date time, ou seja, a classe que representa datas aqui dentro do C#. Você vai pegar a data de hoje, a data atual. Você pode até colocar, ao invés de now, você coloca o today. Aí ele pega a data de hoje. Por que está dando erro? É porque ele não consegue saber que tipo de dados está dentro da coluna vencimento do seu data table. Então, você tem que converter isso daqui, ó, convert.toDateTime, abre parênteses, fecha aqui, e aqui com esse if a gente tem a possibilidade de saber se está ou não vencido. Então eu vou abrir chaves aqui embaixo, ó, vou colocar aqui um caso contrário e vou fechar chaves aqui, show? Como é que eu sei se está ou não está funcionando? Só para testar eu vou colocar assim, ó, messagebox.show, aí vou escrever a palavra vencido, ok? Vou vir aqui, vou colocar uma quebra de linha, /R, /N, vou colocar duas, mais uma vez, /R, /N. E aqui eu vou colocar o sinal de mais, aí eu vou pegar a data de vencimento, ó, tá vendo? E vou vir aqui e vou colocar um toString na frente. Aí eu copio, exatamente como tá, colo aqui, e aqui eu coloco não vencido, tá? Só pra gente saber, né, a diferença. Vou então executar, e vamos ver aqui se vai ou não vai dar certo. Ó, essa caixinha aqui que tá marcada, a gente pode até desmarcar, não tem problema não. E aí apertamos F5, vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó, vencido. Então vou dando OK, ó, até ele chegar próximo ali da data de hoje, ó. Hoje é dia 5/11, tá vendo, ó? Olha lá, dia 2 tá vencido ainda, dia 3, 4 tá vencido. Quando ele chegar no dia 5, ó, não vencido. Qualquer data daqui para cima não tá vencido ainda. Agora, ao invés de mostrar essa mensagem de vencido ou não vencido, eu só fiz para poder te mostrar, eu vou adicionar a linha
no grid de cima, nesse caso aqui, ó, esse, e quando não tiver vencido eu adiciono de baixo. Então eu vou vir aqui no código, eu vou primeiro criar o LST conta alerta de vencimento, tá? Vou chamar de LST, vai ser igual a new, aí eu coloco aqui alerta de vencimento. Aí dentro do nosso grid de contas vencidas, eu mando então pegar todos os controles dele e adicionar esse LST. Show? Então agora toda vez que ele passar, quer ver, ó, vou dar um F5, ele já vai ter as linhas lá, ó. Olha lá, já tem as linhas, ó, tá vendo? Agora eu preciso adicionar os dados. Aqui embaixo não tem nada ainda, porque no caso contrário, ó, tá vendo? Eu deixei vazio. Vamos uma coisa de cada vez. Então vamos fechar aqui o formulário do dashboard para a gente começar. Ah, um detalhe, ó. Eu não preciso adicionar os dados aqui dentro do if, porque senão depois eu tenho que repetir tudo aqui. Fazer assim, ó, essa linha eu vou dar um Ctrl X, tá vendo aqui? E vou dar um Ctrl V aqui em cima, beleza? Agora aqui, ó, eu simplesmente copio, colo aqui embaixo, mas ao invés de adicionar no grid vencidas, adiciona no grid vencendos, no grid pendente. Então, ó, eu crio a minha instância, crio uma instância, preparo os dados, que é o que eu vou fazer agora, mas na hora de adicionar, ou eu adiciono no grid vencidas, se já tiver vencido, ou adiciono no grid pendente, se não tiver vencido ainda. Agora aqui basta eu pegar, ó, por exemplo, lst.descrição, vai ser igual. Aí eu pego o data table, a coluna descrição, e coloco aqui, ó, toString. Desse modo, deixa eu só ver se é isso mesmo. Aqui faltou a propriedade text, porque lá dentro da nossa label de vencimento, ó, da nossa grid de vencimento, é uma label que está aqui. Feito isso, observe que agora a gente vai ter a nossa descrição já colocada em ambos os casos, quer ver? Ó? Olha lá, tá vendo aqui, ó, organização, manutenção. Então ele já colocou as linhas em cada um dos grids, tá vendo? Ó? E as descrições. Agora eu vou colocar também a categoria, ó, categoria, ponto text, vou copiar daqui para frente, colo aqui e pego agora a categoria, a coluna categoria. Mesma coisa para quem? Para a data de lançamento. Vamos lá, ó, lst.data.text vai ser igual. Aí eu coloco aqui, ó, funções.cvdata, formatar data. Passo aqui o dr, a coluna data underline lank, certo? E aqui eu vou passar o valor que eu quero. Eu acho que é dessa forma mesmo. Deixa eu executar para ver, ó. Vamos ver aqui. Olha lá, 2/9, mês, ano. Isso seria a data de lançamento, né? 5/10, 5/10, 6/10, ok. Agora vamos colocar o quê? Colocar ali, depois da data, o que nós temos ali? Vamos olhar. Depois da data a gente vai ter aqui o mês e o ano, né? A mesma lógica. A gente copia, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser o mês, ano. E aqui na frente, ó, eu digito vírgula, e aí eu falo que eu quero o ano com 3 letras M's, o mês com 3 letras M's e o ano com 4 Y. Vamos ver mais o que aqui que a gente precisa colocar também. Eu já coloquei descrição, categoria, data, o mês, ano, valor, vencimento e a quantidade de dias de vencimento. Então vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá, lst.valor.text é igual, eu coloco aqui, ó, funções.formatar número, e aqui eu passo a linha na coluna valor, e eu vou ter ali o valor formatado como moeda. Deixa eu ver mais o que. Agora, o vencimento e esse vence em tantos dias aqui, para a gente poder calcular, aqui dentro do formulário, primeira coisa aqui eu vou criar uma variável que vai ser, no caso, quantos dias, né, falta para vencer ou quantos dias já está vencido. Vou chamar, então, de dias apenas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, converter para datetime a linha que contém o vencimento, ou até mesmo o campo do vencimento. Já que ele já está com valor, eu posso converter diretamente aqui. Agora, para a gente conseguir calcular de forma correta, eu preciso extrair somente a data. Então, eu digito ponto e pego aqui a propriedade date, beleza? Por quê? Ele vai trazer uma data assim, ó, um dia, um mês, um ano e uma hora, seja ela qual for. Geralmente vai ser 0000. Aí eu tenho que tirar só essa parte aqui, ó, tá bom? Por isso eu coloquei o ponto date.
Agora eu vou subtrair, coloco o sinal de menos pela data de hoje. Então eu coloco datetime.now.date. Agora eu abro parênteses aqui, fecho lá no final, e aí eu pego a diferença de dias, ó. Eu pego aqui o days, beleza? Então esse dias, ele tem a diferença de dias entre a data de hoje e a data do vencimento. Agora eu vou colocar assim, olha, se essa variável dias, ela for maior ou então igual a zero, quer dizer que não está vencido ainda. Caso contrário, já está vencido, tá bom? Então, vou pegar lst.vencem e vou colocar o seguinte, ó, o text dele vai ser igual. Aí eu coloco assim, ó, vou colocar aqui um cifrão, colocar venceu ou vencendo, né? Vencerá, vai vencer, vencem. E aqui eu vou colocar a variável dias, coloco aqui então dias na frente. Show? Copio, Ctrl C, Ctrl V. Caso contrário, coloco aqui embaixo, coloco assim, venceu, e aqui eu coloco A, multiplicando por negativo 1, porque afinal de contas vai dar o valor negativo, né? Aí eu não quero mostrar negativo. Desse modo, então, eu tenho ali o mesmo efeito que eu fiz na aula anterior. Só que agora, nesse elemento aqui, olha lá, ó, venceu a 34 dias, venceu a 34 dias, e assim vai, ó. Show? Agora aqui embaixo, ó, vence em 0 dias. A gente pode até mudar. Quando for vence em 0 dias, a gente pode colocar vence hoje, né? Quando for vence em um dia, vence amanhã, por exemplo. Vamos colocar isso? Como é que a gente faz isso, ó? Aqui, vence em. Eu vou abrir chaves, aí eu apago essa chave aqui, fecho ela aqui embaixo. Colocar assim, olha, se dias for igual a 0, então o texto vai ser vence hoje. Show? Caso contrário, ó, verifica se a variável dias é igual a 1. Se for, então, vence amanhã. Show? Agora aqui, ó, caso contrário, aí eu vou manter o padrão. Ou seja, se for igual a 0, vence hoje. Se for igual a 1, vence amanhã. Se for acima de 1, vence e aparece aqui os dias que foi. Show? Desse modo, então, a gente tem esse efeito bem bacana aqui, ó. Vence hoje, venceu em 2 dias. Eu não tenho aqui o vence, aqui, ó, vence amanhã, vence em 2 dias e por aí vai. Observe que apareceu aqui a lista a barrinha de rolagem, é porque o tamanho do elemento está pequeno, tá? Fazer assim, ó, eu vou pegar o formulário, vou aumentar um pouquinho o tamanho do formulário aqui, aumentar também um pouquinho o tamanho desses dois grids, vou diminuir aqui o formulário, eu vou apertar ESC, e agora eu vou diminuir aqui. E dentro aqui também do LST alerta de vencimento, eu vou também aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele, aumentar um pouquinho o tamanho desse elemento aqui. Agora vamos só executar para ver como é que ficou, para a gente finalizar fazendo aqui o cálculo. Ó. Ainda está pequeno, a gente teria que aumentar um pouquinho mais. Mas enfim, agora eu vou colocar aqui na frente, poderia colocar aqui, eu acho que eu vou colocar dentro dessa vencendo em contas vencidas, vou colocar aqui, ó, o valor, tá vendo, ó? Tanto aqui quanto aqui. Esse x eu vou trazer ele mais pro cantinho, ó. Deixa eu pegar aqui o formulário de alerta, colocar o x bem no cantinho aqui para poder fechar, bem lá em cima, ok? Vou fazer aqui uma cópia, pode ser dessa label aqui, para cá. Vou apertar F4. Vou vir aqui na propriedade Auto Size, vou desligar ela, tá? Vou aumentar ela aqui, ó. Apertar F4, deixa eu ver se eu consigo. No caso aqui, essa label não vai dar, eu vou apagar ela. Vou colocar uma label do próprio Visual Studio mesmo, ó. Adicionar ela aqui. Vou apertar F4 e agora sim, o Auto Size eu vou colocar falso. Aumento aqui o tamanho dela, tá? Posicionando mais ou menos aí onde eu quero. Esse X ali, ele não vai ficar legal não, ele vai nos atrapalhar. Fazer o seguinte, eu vou colocar o valor aqui no canto. Aí eu coloco o título aqui, certo? Ó. Vem aqui abaixo, coloco esse daqui também para cá. Essa label eu vou apertar F4, o text dela. Vou colocar já um valor para me ver como é que vai ficar. Show? Vou vir aqui na fonte, ó, e vou aumentar o tamanho dela, tipo 36. 36 foi muito, 24. Olha lá, 24 acho que tá bacana. Aí você vai fazendo os ajustes aí como você quiser, tá? Vou deixar a minha assim, fazer uma cópia dela agora, trazendo ela aqui para baixo.
Essa de cima eu vou apertar F4, o nome dela eu vou chamar de total vencidos. E essa aqui de baixo eu vou apertar F4 e vou chamar ela de total pendentes, tá? Agora, como é que eu faço para mostrar esses totais aqui? Eu vou entrar aqui dentro do nosso código e eu vou criar aqui, ó, duas variáveis, ó. Vai ser do tipo double. Vou chamar ela de soma V, no caso de vencido, e vou criar a outra soma P, no caso de pendente, tá? E agora aqui para a gente fazer esse cálculo é muito simples, ó. Dentro desse if aqui, se dias for maior ou igual a zero, não está vencido ainda. Então eu pego aqui a variável soma P de pendente, coloco mais igual para poder acrescentar um valor, e aqui eu chamo a função convert, eu posso até chamar aqui, ó, funções, a minha classe funções, cvdouble. Aí eu venho aqui e passo ou o lst valor com a propriedade text, ou o próprio dr aqui, a própria linha, com a propriedade valor, certo? Aí eu copio, dou um Ctrl C, aqui embaixo, ó, no caso contrário, aí como eu vou ter mais uma linha de código, eu vou ter que colocar dentro de chaves. Então, vou dar um Enter, abro chaves, apago aqui a chave de fechamento e fecho ela aqui, ó. Aí eu venho aqui, colo também, só que aqui vai ser a soma V, no caso de vencido, ok? Deixa eu só ver aqui o porquê que ele está dando erro. Ah, é porque a letra S aqui é maiúsculo, ok? Então, ó, soma P vai receber o valor quando dias for maior ou igual a zero, soma V vai receber o valor quando dias for menor do que zero. Show? Após ter feito tudo, a gente pega aqui, ó, tem que ser fora do loop, tá? Vamos pegar aqui o loop, tá vendo? O loop tá aqui, vamos descer, fora do loop, ó, ok? O loop tá aqui, ó, fora do loop. Qualquer coisa você até clica aqui, ó, tá vendo? Essa setinha para poder fechar o loop, porque senão toda hora ele vai ficar colocando o valor lá dentro da lab. Então, eu vou pegar a minha lab, que eu chamei de total pendente, o text dele vai ser igual, aí eu pego a soma P, mando converter para texto, passando C2 para ficar formatado como moeda. Show? Pego agora o total vencidos, pego o text dele também, pego a variável soma V, mando converter para texto e passo aqui C2 também. Aí, desse modo, quando a gente executar, ó, vai mostrar ali o valor vencido e o valor pendente. Agora, para poder finalizar, eu vou fazer o seguinte, quando não tiver nenhuma conta vencida ou nenhuma conta vencendo, eu não quero mostrar, né? Não tem por que a gente mostrar um formulário vazio se não vai ter aí as contas. E aí, para a gente fazer isso, a gente pode fazer de duas maneiras. No começo do formulário principal, a gente fazer essa pesquisa, né? A gente pode até tirar os dados aqui, ó, e fazer uma pesquisa fazendo uma contagem para saber quantos, se tem alguma coisa vencida ou não. Só que, fazendo isso, você acaba perdendo performance, porque você vai fazer duas pesquisas, né? Se o banco de dados estiver online, por exemplo, você pode perder aí a performance. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte daqui, tá vendo, ó? Vou dar um Ctrl X e vou entrar agora dentro do formulário principal aqui, beleza? Lá no final dele, na final não, aqui, ó, na abertura dele, vou dar um clique duplo. E aqui, ao invés de mandar abrir o formulário modal diretamente, eu vou chamar aqui uma função que vai ser verificar contas vencidas, tá? Aí vem aqui, ó, e colo esse SQL que eu copiei de lá, eu colo aqui. Show? Venho aqui, ó, eu tiro essa abertura do modal daqui, e aqui eu chamo a função verificar contas vencidas. Aí eu venho aqui e mando abrir o modal. Só que eu só vou abrir o modal se a nossa data table, a quantidade de linhas, for maior do que zero. Se for, aí eu abro o modal. Se não, o código lá de cima vai seguir. Tá, mas como é que a gente faz agora para levar esse data table lá para dentro do modal? Afinal de contas, aqui, ó, eu preciso dele, não é isso? Vamos lá, então. Aqui em cima eu vou criar um data table, que eu vou chamar de dt. Aqui no método construtor, ó, eu crio também um data table chamado de dt.
E aqui embaixo eu coloco esse this.dt é igual a dt. Show? Os nomes iguais acabam confundindo um pouquinho, né? Ao invés de dt aqui, eu vou chamar de dt contas. Aí aqui embaixo eu coloco assim, olha, o dt vai ser igual ao dt contas. Show? Desse modo, fica mais separado, né? Eu tenho um data table chamado de dt. Aqui embaixo vai continuar funcionando da mesma maneira, tá? Porque eu criei ele a nível global dentro da classe. E aqui eu estou trazendo ele de fora, o nome dele é dt contas. Quando ele trouxer de fora, vai jogar os dados aqui dentro para a gente conseguir trabalhar. Agora, dentro do formulário principal, eu passo aqui, ó, como argumento, esse dt. Desse modo, agora, quando não tiver conta, ó, eu vou executar da forma como está. Ele vai trazer os dados naturalmente. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vamos mudar o critério, onde o tipo de movimento for igual a x. Não tem nada lá com esse tipo de movimento igual a x, né? Então, se eu executar de novo, ele já vai abrir direto o formulário principal, tá vendo? Eu vou dar aqui um Ctrl Z. Quando não haver nenhuma conta vencida, ou seja, o vencimento não for menor e nem igual à data de hoje mais 5 dias, aí vai acontecer isso que aconteceu agora. Ele vai abrir diretamente o formulário do dashboard, beleza? Então, desse modo, eu concluo aí essa aula. Gostei muito de ter feito, tá? Já com todas as técnicas que eu já mostrei, já dava para montar, mas aí eu resolvi fazer porque sempre fica um detalhe ou outro, né, que a gente acaba não conseguindo, e aí com a ajuda, né, de um professor fica mais fácil da gente estar fazendo, tá bom? Comenta aí se você gostou dessa solicitação desse rapaz, se você tiver também alguma solicitação, pode fazer, se for algo bom, que vai trazer, agregar material aí para o curso, eu faço também com todo prazer, beleza? Forte abraço, vamos que vamos, espero você nas próximas aulas aí do canal.